pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E eu tenho uma notícia boa para dar a todos. Por exemplo, nós fomos liberados pelo YouTube para fazer programas ao vivo. E na próxima semana vai começar um jornal das 6 às 7 da manhã, um jornal matinal com músicas e muita informação, para quando as pessoas saírem de casa já vão estar bem informados. E aí não vão ficar e nem ser tapeados por informações mentirosas que esses bolsonaristas eles propagam a todo momento. Então fique esperto que a partir da semana que vem, das 6 horas da manhã às 7h30, mais ou menos 7h30, nós vamos estar com um jornal matinal, muita informação e muita música, certo? E também contar algumas coisas sobre a arte do Brasil, porque o objetivo do canal, inclusive, é falar sobre arte, que inclusive é o que eu faço. Sou artista plástico. Bom, dá para perceber pelas obras que eu tenho aqui nos estúdios. Mas é isso aí, pessoal. Então, a partir da próxima semana, das 6 horas da manhã às 7h30, um programa matinal de informações, um programa jornalístico com muita música. Agora tem um porém, que tudo que acontece normalmente aqui no Brasil, essas falcatruas, entendeu? Roubalheira de grana desviada daqui e dali, essas empresas, inclusive o caso da X e da tal de Starlink, olha bem o que vem à tona. A Starlink é comandada, essa Starlink é a empresa do Elon Musk, esse bilionário que quer interferir na política do Brasil e não respeita, inclusive, as leis brasileiras, nem a nossa Constituição. E agora tem o seguinte, sabe quem é que dirige a empresa, a Starlink no Brasil? É o filho do comandante do Exército Brasileiro. Então, sabe como é que é? Aqueles contratos feitos sobre aquelas antenas na Amazônia, é só a Polícia Federal fazer uma investigação dentro do contrato, inclusive o que eles participaram lá, pode crer que tem falcatrua nisso, porque senão não seria o filho do comandante do Exército Brasileiro representar a empresa Starlink no Brasil. Agora, essa Starlink que está representada na Agência Nacional de Telecomunicação, a Anatel, pelo advogado Thomas Scheuer de Paiva, filho do comandante do Exército, o general Thomas Paiva. Esse Scheuer, Paiva, assinam, inclusive, ele assina uma carta enviada nesta terça-feira, inclusive à Anatel, dizendo que a empresa, né,
ela voltou atrás e vai realizar o bloqueio da plataforma X, que é do mesmo dono da empresa. Agora, essa Starlink, que é representada pelo filho do general comandante do Exército Brasileiro, essa Starlink, que inclusive pertence ao bilionário Elon Musk, que também é dono da X. Na última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão imediata, completa e integral da X. Isso com ordem judicial. E tem outra. E tem as multas também para pagar. E tem outra. E o ministro também notificou a Starlink que ela deveria indicar um representante legal no Brasil, que representasse a X. Agora, esse Scheller Paiva, que é filho do comandante-geral do Exército, ele é sócio da Dermarex Advogado desde fevereiro de 2022. Ele tem atuação na área da infraestrutura no escritório foco do setor de telecomunicações e mídia e tecnologia. Agora, uma fonte ligada à Anatel disse que o filho do comandante já representava a empresa do Elon Musk, antes mesmo do estupim da briga entre o ministro Alexandre de Moraes e o tal de Elon Musk. Agora, olha bem, esse pessoal, inclusive, sempre tem uma enrolação. É só analisar os contratos que a Anatel fez com essa Starlink. Se fizer um levantamento, vai ver que isso é tudo falcatrua do governo Bolsonaro. Porque tudo isso foi feito no governo Bolsonaro, que liberou essa empresa desse tal de bilionário aí do X para atuar no Brasil. Agora, o objetivo dessa empresa qual é? Por exemplo, na Argentina está dizendo que eles estão manipulando todas as jazidas lá que existem na Argentina, e não é a mesma coisa na Amazônia, porque eles têm quase 90% das antenas de internet na Amazônia. Tem que a Polícia Federal investigar isso, e o governo Lula também, porque esse tipo de coisa é segurança nacional. Não pode estar na mão de uma empresa, inclusive de um maluco igual esse tal de Mochi aí. Porque ele é um maluco da extrema-direita fascista. Agora não fica por aí também. Tem aquelas mulheres bonitas que também participam do crime. Exatamente. Bonita, mas perigosa. É o caso da Deolane Bezerra, que foi presa em Recife, Pernambuco, na manhã desta quarta-feira.
Agora, diz que ela é suspeita, que ela participa de uma organização criminosa responsável pela lavagem de dinheiros e jogos ilegais. E a prisão dela foi feita pela Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Essa Deolane Bezerra, ela foi levada pela polícia ao Departamento de Repressão ao Crime e Patrimônio, DEPATRI, nas primeiras horas da manhã. E a prisão foi autorizada pela Justiça, que também determinou o sequestro de bens dessa influenciadora. Agora, o montante pode até superar 2 bilhões de reais. Agora, a prisão e a apreensão envolve inclusive carros de luxo, imóveis, aeronaves, embarcações, ativos financeiros. E essa Deolane, que ela é uma gata muito linda, além de influenciadora, é empresária. E ela também diz que, sabe aquilo que o Jô Soares falava, que era tocador de disco? O cara colocava um disco lá e ficava voltando para lá e para cá e tocava disco. É que hoje em dia até mudaram essa forma do cara ficar lá brincando com o disco e vai para lá e vai para cá. Hoje já deram até um nome para o tocador de disco, conforme dizia o Jô Soares. Agora chama DJ. E ela também diz que é DJ. Mas nas redes sociais, ela ostenta uma vida luxuosa. Agora, além dela, outras 18 pessoas também estão com mandato de prisão e ainda mais 24 ordens de busca e apreensão. Agora, essas operações todas mira alvo ainda nomeado em Recife, Campina Grande, na Paraíba, Barueri, em São Paulo, Cascavel, em Curitiba, e também em Goiás, isso na capital. E também a mãe dela, parece que também foi para o Chilindró. Agora, foram apreendidos passaporte, arma de fogo, e ao todo, informa a polícia, que estão nessa operação, são 170 agentes, diferentes organizações dos estados envolvidos nessa operação policial. A ação conta também com o auxílio da Interpol. A polícia criminal, a Interpol é uma polícia criminal internacional. E os detalhes que levaram o caso para além das fronteiras brasileiras ainda são mantidos em sigilo. Agora, os detalhes de funcionamento do suposto esquema envolvendo os jogos ilegais devem ser revelados nas próximas horas. Agora, essa Deolane Bezerra, presa hoje, quarta-feira, na parte da manhã, e já foi alvo também de busca e apreensão pela Polícia Civil em São Paulo em 2022, em um caso semelhante. Naquela ocasião, essa influenciadora,
ela foi acusada de envolvimento em crimes contra a economia popular e também por associação criminosa. E o alvo, naquele momento, era a relação entre ela e uma outra empresa, a tal de Betzord. Agora, a operação que prendeu Deolane nessa quarta-feira ocorre no âmbito da Integração, que é o nome que os policiais deram a essa operação. É uma ação montada em abril de 2023 para investigar, entre outras coisas, os jogos ilegais. Agora, tem um outro porém nisso tudo. Essa linda gata lá de Recife não é brincadeira, ela é uma gata bonita, mas perigosa, porque inclusive o ex-marido dela caiu lá no Rio de Janeiro, parece do 10º andar. Olha bem, parece que ele caiu do 10º andar. Agora, não se sabe, eu estou falando o que parece, é o que foi dado na imprensa. Ele também era DJ, ele também era tocador de disco, como dizia o Jô Soares. Agora, a mãe dela também foi presa. Agora, essa quadrilha que usava essas empresas de eventos e casa de câmbio para lavar dinheiro, inclusive, essas empresas estão cheias no Brasil. Inclusive esse negócio de propaganda de casas de jogos, tem inclusive aquela medalhista olímpica de judô e também a medalhista dos vôlei de praia, que elas também caíram nessa bobagem de querer tapear a população de uma propaganda de empresa de jogos. Isso aí já é uma peste no Brasil. Ainda vem 2 medalhistas fazer a propaganda. Sabe que me lembrou isso? Me lembrou isso na época de 50, que quando o Brasil foi campeão em 58, inclusive o Pelé foi fazer propaganda de uma cachaça, que inclusive saiu no comércio. Todo mundo caiu de pau em cima do Pelé, que ele até suspendeu na época. Ele devolveu o dinheiro que a empresa tinha dado para ele, pela propaganda que ele ia fazer, e suspendeu. Agora, essas 2 medalhistas, a propaganda que elas fazem, elas têm que botar a mão na consciência e não colaborar com a desgraça do povo brasileiro, porque esses jogos, inclusive pela internet, que eles não pagam absolutamente nada de impostos, eles pagam menos do que qualquer cidadão paga de imposto. Essas 2 medalhistas, na maior cara de pau, falando dos jogos, ao fim da picada. A gente sabe que normalmente esportistas, né, atletas, tal, eles não raciocinam muito bem, mas eu acho que a assessoria tem que, inclusive, os familiares
falarem para eles pararem com essa propaganda nas redes sociais. Porque fica feio. E não é ficar feio. Leva ao pessoal, as famílias à desgraça. Porque o pessoal vive numa miséria tão grande que eles querem sair da miséria. E a única solução eles acham que é os jogos. E entra nessa desses jogos. Agora, a quadrilha, alvo dessa operação da polícia, Operação Integração, usava essas empresas de eventos, publicidades, caso de casa de câmbio, seguro e outras companhias, para lavar dinheiro por meio de depósito e transações bancárias. Agora, a ação nesta quarta-feira estão essa influenciadora digital, a Deolane Bezerra, e também a sua mãe, que também foi presa, a Solange Alves Bezerra Santos. E a Polícia Civil de Pernambuco investiga a organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Essas investigações são desde abril de 2000, acho que de 2023, desde abril. E além da prisão da Deolane, também foram expedidos também mais 17 mandatos de prisão e 24 mandatos de busca e apreensão. Agora, e são em vários estados, até na Paraíba, Campina Grande, Barueri, São Paulo, são várias cidades. Agora, a Polícia Civil de Pernambuco informou também que foi decretado o sequestro de bem de carros luxuosos, imóveis e até aeronaves e embarcações. E além do bloqueio de ativos financeiros, o valor de mais de 2,1 bilhões. Agora, a Justiça determinou a imposição de medidas cautelares como entrega de passaporte, suspensão de porte de armas. E tem outra. Agora, a Justiça, inclusive, vai botar, não adianta essas mulheradas ser bonita, entendeu? Bonita, mas perigosa. E essa Deolane Bezerra, que é investigada, ela é perigosa. Agora, e tem outra. Ela também é advogada. Ela, inclusive, participa de uma associação do escritório de advocacia, parece com outras 2 irmãs. E essa Deolane Bezerra, que foi detida nessa quarta-feira pela Polícia Civil de Pernambuco, e as investigações conduzidas pela Polícia Civil do Rio teve início em fevereiro desse ano, após Deolane ser vista utilizando um cordão que pertenceria a Tiago da Silva Fole, conhecido como TH, um dos líderes do tráfico no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Quer dizer, o envolvimento dela com a criminalidade é muito grande. E esse TH é foragido da justiça e figura como uma das principais lideranças do terceiro comando puro, TCP. E de acordo com o delegado Rodrigo Coelho,
titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, o DRE, as autoridades estão apurando o grau de envolvimento da Deolane Bezerra com os líderes criminosos da região do Rio de Janeiro. E eles querem entender que quem a convidou, inclusive, e se recebeu a presença VIP, que agora esse pessoal está envolvido em tudo quanto é falcatrua, é o absurdo, a gente não consegue nem falar o envolvimento desse pessoal com o crime. Agora, após essa repercussão no caso da Deolane, ela se manifestou publicamente negando qualquer envolvimento com o tráfico. Lógico que ela vai negar. Ela estava até com o cordão do traficante e ela afirmou que compareceu a um baile da Disney na Vila João, Complexo da Maré, apenas para participar de um evento, sem ligação com atividade ilícita. E ela diz que, inclusive, foi bem recebida. E diz que gostou. Agora, está no Chilindró. E a mãe dela também foi para a cadeia. A mãe dela também está no Chilindró. Agora, e tem outra, pode ver que todo esse pessoal, tudo bolsonarista, porque são todos criminosos. Agora, essa Deolane Bezerra, ela é uma gatona, bonitona. E ela faz da beleza dela, inclusive, a participação no crime. Porque o pessoal vê um mulherão daquele, não vai achar que ela é uma criminosa. E ela usa a beleza dela justamente nessas organizações criminosas, como diz a polícia do Rio de Janeiro, que a influenciadora presa por lavagem de dinheiro nessa operação policial, ela tem envolvimento lá no traficante do Complexo da Maré. E de acordo com o delegado Rodrigo Coelho, titular da Delegacia de Repressão a Entorpecente, o envolvimento da Deolane com os líderes criminosos da região é muito claro. E tem outra. Diz que quando ela apareceu lá, ela teve uma recepção VIP. E tem outra. Pegou até em arma. E tem outra. A polícia tem tudo isso investigado e comprovado. Porque a polícia, inclusive o delegado Rodrigo Coelho, que colocou tudo isso, ele não iria falar nada se não tivesse prova. Agora, todos bolsonaristas. E o Brasil está ficando um caos com isso. Inclusive com essas empresas de jogatina que virou praga no Brasil. Virou praga. Antes era proibido até o jogo de bicho. Agora qualquer casinha, qualquer lugar, o cara pode abrir uma jogatina. Isso virou praga.
E tem outra, isso acaba com a sociedade. O Brasil é o país que tem mais jogos no mundo. Agora, população já ganha uma miséria, quer sair de uma situação periclitante, ela vai apelar para o jogo, que é a única solução. Inclusive, aquelas duas medalhistas, tanto a do judô quanto a do vôlei, fazendo propaganda das casas de jogos. É o fim da picada. É o fim da picada isso. Agora, a gente não sabe aonde isso vai chegar, porque é de uma bandidagem assim incrível. É incrível a bandidagem. Todo mundo quer levar vantagem. Depois que o Bolsonaro foi presidente do Brasil, o Brasil entrou em um buraco. Não é nem um buraco, é uma fossa. E está sendo difícil para sair. Não está brincadeira, porque aprovaram um monte de lei com aquele Senado que só tem uma boa parte, tudo nazista, fascista, tudo de extrema direita, que quer ver a desgraça do Brasil, inclusive o Sérgio Moro, ontem, eu ia até falar que ele passou vergonha, mas ele não tem um pingo de vergonha na cara, porque se ele tivesse vergonha na cara, ele não falava em plenário aquilo que ele falou ontem lá no Senado Federal. É o fim da picada. Já não chega o que ele fez no Brasil com a Lava Jato, porque foi culpa desse bolsonarista que o Brasil está nessa desgraça. Porque na época ele prendeu o Lula, que era o primeiro da pesquisa, para ganhar as eleições, só para eleger esse Bolsonaro, que é um criminoso, é ladrão, inclusive ladrão de joia, vai ser preso, vai para a cadeia. E tem outra, além de ser ladrão de joia, contrabandista de joia, porque ele contrabandeou para os Estados Unidos para vender lá as joias que ele roubou do patrimônio público. Roubou para vender nos Estados Unidos. E antes disso, ele organizou um golpe de Estado na nossa democracia. Por isso que foi feito no dia 8 de janeiro aquele estado de terror, que eles detonaram a Praça dos Três Poderes e destruíram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil para instalar no Brasil, para dar o golpe de Estado e instalar no Brasil a ditadura militar. Só que ele se esqueceu que nós já tivemos ditadura militar no Brasil. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, nós não queremos. Sabe por quê nós não queremos? Porque nós já passamos por ela. Nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.